PCdoB, o Partido do Socialismo. Nós vamos dar sequência às intervenções e agora contaremos com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. O embaixador é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que atualmente é a famosa UFRJ. O embaixador ingressou no Itamaraty em 63 e é também mestre em Economia pela Boston University em 1969. Ele foi secretário-geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores de 2003 até 2009. Posteriormente foi empossado como ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em 2011, o embaixador foi designado alto representante-geral do Mercosul, tendo como funções a articulação política, a formulação de propostas e representação das posições comuns do globo. Nesta função, o embaixador coordenava a implementação das metas previstas no Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul, aprovado em Foz do Iguaçu em 2010. Renunciou ao cargo, contudo, em 28 de junho de 2012. Foi professor da UNB entre 77 e 79. Atualmente é professor do Instituto Rio Branco e autor dos livros 500 anos de periferia e Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. Foi eleito também intelectual do ano em 2006 pelo troféu Juca Pato, dado pela União Brasileira de Escritores. Então vamos ouvir com muita atenção o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bem, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite do PCdoB para participar desse seminário sobre o balanço de uma década de nova arrancada com o desenvolvimento e dessa mesa sobre soberania, democracia e integração, em companhia do querido amigo Inácio Arruda, da nossa vice-prefeita Nádia Campeão e do Coronel Carmona, e de Aldo Ribeiro, que já teve que nos deixar. Queria dizer que é uma grande honra para mim estar aqui com todas as senhoras e com todos os senhores. Queria aproveitar a oportunidade para fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre esses três temas que são profundamente entrelaçados. A questão da soberania, da democracia e da integração. A soberania pressupõe que o Estado tem pleno controle sobre a sua situação política, econômica e social em relação aos demais Estados. Muito bem. Então é uma questão de autodeterminação. O Estado, teoricamente, pode se autodeterminar, organizar as suas atividades e a sua sociedade. Essa autodeterminação, no caso brasileiro, uma reflexão, ela é jurídica. Está longe de ser de fato. Tanto na área econômica, que temos uma grande dependência dos saldos que conseguimos gerar no balanço de pagamentos, e que isso nos leva a uma certa obrigação do Estado a ter taxas de juros talvez das mais elevadas do mundo para atrair capitais. Então, isso tem tudo a ver com o que nossa Arruda já mencionou, sobre a geração do superávit primário, que tem a ver com a concentração de renda, e assim por diante, né? E que tem a ver com o nível de investimentos. Na área econômica, é o suficiente dizer isso, não vamos falar da dependência tecnológica, que ela é extremamente acentuada, né? Se nós fôssemos imaginar que o desenvolvimento do país depende da sua capacidade de ser competitivo
E ser competitivo significa estar à frente tecnologicamente de um número grande de ramos de atividade. Né? Basta verificar o número de patentes que são registradas pelas empresas brasileiras para vermos que estamos numa situação extremamente dependente. O Brasil registra cerca de 500 patentes por ano. Os Estados Unidos, 50 mil. E a China registra hoje em dia cada vez um número maior de patentes. Sim, a Coreia e assim por diante. Isso é, nós trabalhamos no Brasil, eu não vou entrar na questão do capital estrangeiro, mas tem uma questão muito importante com a tecnologia estrangeira. Não necessariamente a mais avançada. Hoje, podemos falar sobre isso. Na área política, certamente o Brasil está sujeito às decisões do Conselho de Segurança, já que ele não é membro permanente do Conselho de Segurança. Não sendo membro permanente, qualquer decisão do Conselho, por exemplo, se o Conselho de Segurança decide que os países devem impor sanções ao Irã, por exemplo, o Brasil é obrigado a cumprir essas sanções. Está muito longe disso de ser autodeterminação. Muito bem. Sem contar outros aspectos, esse é um aspecto central. Finalmente, na questão militar. É notória a insuficiência da capacidade de defesa do Brasil diante de qualquer ameaça. Não digo regional, porque não existe, mas internacional. Nós temos até medo de dizer de onde pode vir a ameaça. Não é um certo receio. Não, eu não sei que viria, mas que coisa ameaça. O Brasil, um país tão pacífico, vai ser ameaçado. Mas, enfim. Então, a nossa incapacidade de defesa é extraordinária, inclusive por compromissos que foram assumidos por governos, eu não posso dizer que representassem o povo brasileiro. Não posso dizer. Governos que abdicaram da soberania nacional numa série de áreas, não são governos que representavam o povo brasileiro. Representavam formalmente, mas não necessariamente as necessidades e as aspirações do povo brasileiro. Muito bem, então, toda a soberania. O que foi feito nesse campo? Eu acho que se procurou fazer. Seu próprio governo do presidente Lula, o governo do presidente Dilma, fizeram um esforço grande para aumentar a margem de autonomia da sociedade brasileira. O pagamento das dívidas, da dívida do Brasil no Fundo Monetário, foi uma questão muito importante, porque enquanto existia dívida no Fundo Monetário, o Fundo Monetário tinha o poder de fiscalizar e de impor políticas econômicas e em termos sociais no Brasil. Então, na medida em que se pagam essas dívidas, o Brasil deixa de ter, pelo menos formalmente, a obrigação de seguir a orientação de um organismo internacional, no caso do Fundo Monetário. Na área também da autonomia econômica, da soberania econômica, o governo do presidente Lula rejeitou a ALCA, rejeitou que o Brasil viesse a fazer parte de uma área de livre-comércio das Américas, que ia, digamos, consolidar uma série de compromissos que tornariam praticamente impossível a ação do Estado e de políticas econômicas no Brasil. Certamente, se esses compromissos tivessem sido assinados, hoje não existiria nem o Banco do Brasil, nem o BNDES, nem a Eletrobras, nem a Petrobras, e assim por diante. Porque isso tudo estava previsto que deveria ser privatizado. O governo anterior tentou, naquela mesma senda, digamos, de não reconhecer as aspirações do povo brasileiro, tentou privatizar. A Petrobras tentou privatizar, que teve algum sucesso, um meio sucesso, é verdade, mas tentou privatizar o Banco do Brasil, privatizou vários bancos e assim por diante.
Muito bem. E só não foi mais adiante por causa da resistência da própria população, da própria sociedade. Ainda na área política, o Brasil lançou sua candidatura ao Conselho de Segurança, fez um esforço grande, juntamente com a Índia, com o Japão, com a Alemanha, né, para obter um assento, ou seja, reformar o Conselho de Segurança e obter um assento permanente. Isso, naturalmente, foi ridicularizado pela grande mídia, como sendo algo absurdo. Para quê? Né? Naturalmente, se você é um país colonial, submisso, não há necessidade, né? Se você não tem aspirações. Muito bem. Ainda na área política, o presidente Lula e depois o governo da presidente Dilma procuraram fortalecer os mecanismos de coordenação da América do Sul, com a criação do Unasul, com a criação da comunidade dos países da América Latina e do Caribe, né? E que foi de grande importância, porque pela primeira vez foram criados organismos latino-americanos sem a presença de potências desenvolvidas. Isso é outro eufemismo, nós temos medo de dizer o nome, sem a presença dos Estados Unidos. Vamos deixar, né? Temos medo de dizer. Potências extracontinentais e coisas desse tipo. Aliás, é injusto. Os Estados Unidos são tudo menos extracontinental. Eles são do próprio continente americano, não podemos dizer que é extracontinental, né? Mas são eufemismos, né? Pelo medo enorme, né, que as pessoas em geral têm de dar nome aos bois, né? E na área militar também o presidente Lula fez um esforço importante de recuperar o programa nuclear brasileiro, o programa espacial brasileiro e todo o esforço também na área da tecnologia da informação. Muito bem. Então, é necessário, e aí algo, quer dizer, como assegurar, como fazer progredir a soberania, né? Em primeiro lugar, porque há hoje em dia, a pretexto da crise internacional, toda uma elaboração teórica sobre a posição difícil que o Brasil se encontra diante dos acordos que estariam sendo celebrados entre os Estados Unidos e a Europa, na área do Pacífico também, e assim por diante, que o Brasil tem que celebrar acordos rapidamente, porque o Brasil tem que ser competitivo. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário. O Brasil competitivo? Mas o Brasil competitivo em que sentido? O Brasil exporta alguma coisa? O Brasil. A não ser através de suas empresas estatais, porque quem exporta são empresas. Então, não é o Estado brasileiro que exporta. Quem são essas empresas, né, que não são competitivas? São empresas brasileiras? Quem são essas empresas que não conseguem competir no mercado internacional? São as empresas estrangeiras instaladas no Brasil. São as grandes empresas. Qual é a grande empresa brasileira no setor de automóveis? Nenhuma. Qual é a grande empresa brasileira no setor de farmacêuticos? Nenhuma. E assim por diante. Hoje em dia temos empresas na área do agronegócio, da mineração, mesmo na área da mineração, o número de empresas estrangeiras é enorme. Mesmo na área do agronegócio, quem exporta soja não é o produtor de soja, são as grandes traders internacionais que exportam soja. Então, quem não é competitivo? Essas empresas que não são competitivas. Não são competitivas por quê? Porque o operário brasileiro não é também uma outra questão hoje em dia levantada, sobre a produtividade. É como se o operário diante de uma máquina que pode produzir 100 unidades de um bem, ele pode produzir 110. A máquina produz um certo número de unidades e o operário brasileiro é reconhecido internacionalmente como tão competitivo como qualquer outro, com uma grande vantagem para as empresas.
é que o salário é menor do que os salários correspondentes para as mesmas atividades dos países desenvolvidos. Então, esta teoria leva à ideia de celebrar acordos de livre comércio com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Pacífico. O que é que eles chamam de Pacífico? O que significa isso? Isso aumentar a competitividade dessas empresas que sequer são nacionais? Não, não vai. Simplesmente vai significar um passo à frente no processo de desindustrialização da economia brasileira e de desnacionalização da economia. Então, essa é uma questão extremamente importante hoje em dia, que está se colocando esse debate. Há 2 dias atrás, o economista Edmar Baixo, num debate com o professor Beluso, disse isso com toda clareza: é preciso assinar acordos de livre comércio, é preciso eliminar as tarifas, no jornal Valor, de 2 dias atrás. Então, de modo que essa seria uma luta importante, esclarecer o que está acontecendo na economia brasileira e disciplinar o capital estrangeiro que está no Brasil. Assim como a China disciplina o capital estrangeiro que está na China. Ele tem que seguir determinadas regras, não está ali para fazer o que bem deseja. Enfim. Naturalmente, na área militar, o avanço no programa nuclear, no programa espacial, seria de extrema importância para a defesa da nossa sociedade. Uma palavra sobre a democracia. Democracia. O governo do povo. Democracia. O governo do povo. E aqui uma frase de do povo, para o povo, pelo povo. Mas quem é o povo brasileiro? Bem, 51% são mulheres. No Congresso Nacional não há mais do que, creio que 10% de mulheres na Câmara dos Deputados. E no Senado, creio que talvez 5 mulheres. Muito bem, então, nem o Congresso, nem o Senado, nem a Câmara dos Representantes, isso é, a Câmara dos Deputados, representa bem o povo brasileiro. Pela simples questão de que 51% do povo brasileiro não está representado lá. Alguns homens não bateram palma, isso não escreveram as coisas. Eu vi, mas eu vi. De toda forma, não estão representados. E no ritmo que vamos, daqui a 100 anos, o número de mulheres será o mesmo. Porque não tem aumento. A lei de cotas não permitiu o aumento da participação das mulheres. Está estagnado, ou talvez até pior. Muito bem. 2. Segundo o IBGE, no último censo, segundo 51% dos brasileiros se declararam não brancos. Eu não sei hoje em dia qual a palavra politicamente correta. Eu fico na dúvida o que eu digo, mas eu falo não brancos, isto é, de origem africana. Digamos assim, 51%. Quantos serão os deputados de origem negra? Muito poucos. Talvez não bem 10%. E no Senado, contando assim mais ou menos, uns 3 ou 4. Não sei se eles se declararam no censo, né? Também tem isso. De toda forma, é óbvio que a representação da população também não corresponde à sua composição. E se continuar assim, não vai corresponder. Qual o número de deputados que são sindicalistas ou trabalhadores? O número de senadores? Muito poucos. Muito poucos.
não é verdade? Muito poucos. Qual o número de ruralistas? Qual o número dos sem terra que estão representados? Enfim, o Congresso representa de forma muito inadequada o povo brasileiro. E é por isso que o Congresso toma certas decisões. É por isso que o Congresso não regulamenta os meios de comunicação, que é o principal instrumento das classes hegemônicas para controlar a sociedade. Enfim, no Executivo ocorre o mesmo fenômeno. E no Judiciário também. São 11 membros do Supremo, se não me engano, e há 2 mulheres. A presidenta podia ter já aproveitado a oportunidade para reduzir esta diferença, mas não aproveitou. Pode aproveitar ainda, porque tem 2 vagas. E não se trata de um problema de saber jurídico, não. Estamos já fartos de saber jurídico no Supremo, porque esse tipo de saber jurídico não adianta para a população. Não há necessidade. É verdade. Não há necessidade. Para isso somos assessores. Enfim. E no Executivo é a mesma coisa. Essa deficiência de representação muito grande. Naturalmente que hoje em dia nós temos um sério desafio, que é a instrumentalização do Poder Judiciário, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, pelas classes dominantes, em conjunto com os meios de comunicação. Esta que é a realidade. A realidade que está ocorrendo é isso. E nós temos uma série de decisões do Supremo que extrapolam muito a sua competência constitucional, muito além da competência constitucional, e, curiosamente, sempre numa certa direção, sempre numa mesma direção, uma direção antipopular, digamos assim, se quisermos colocar dessa forma. Então, na realidade, criou um esforço grande de democratização, como já foi citado aqui, pelas conferências nacionais, o esforço de participação, as emendas de origem popular, enfim, houve um esforço muito grande, a criação de uma série de órgãos do governo, a Secretaria de Igualdade, Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Promoção, como é que se chama das mulheres? Secretaria das Mulheres, da Igualdade Racial, e a de Direitos Humanos, Enfim, foi uma série de iniciativas que ajudaram a colocar foco sobre certos temas de grande importância para tornar a sociedade brasileira mais democrática. Mas enquanto não forem, digamos, abordadas a questão dos meios de comunicação e da concentração do poder econômico e político, é uma enorme concentração de poder econômico que se reflete no campo político. E quando essas 2 questões não forem abordadas de forma conveniente, e algo que pode ser feito imediatamente, que é o seguinte: a propaganda, a publicidade do governo, dos órgãos estatais, é feita com direito aos tributos, recursos que vêm dos tributos, que são pagos pelo povo brasileiro. Então não há nenhuma razão para que não sejam distribuídos de forma equitativa. Porque se for pelo critério de audiência, será sempre pelos grandes meios de comunicação, que são aqueles que representam os interesses econômicos, que já são apoiados pelo poder econômico. Então não há nenhuma razão para isso, nenhuma razão para que os recursos que são empregados na publicidade do Estado brasileiro sejam empregados não de outra forma, senão equitativamente. Não há razão para isso, por alguns critérios, tudo.
mas de forma equitativa, porque senão se pereniza a concentração de poder na mídia, que reflete uma concentração de poder econômico, que resulta numa concentração de poder político. Tá? Eu não vou falar que o mesmo deveria ser feito com tempos de televisão, tá? Porque aí já é um pouco mais delicado. Mas por que não? Por que não? Né? Talvez melhorasse, democratizasse mais o debate político. Né? Que hoje, como sabemos, a mídia televisiva tem uma importância enorme. Mas eu acho que aí já é um pouco mais do que examinar. Mas tenho certeza que seria mais democrático. Tenho certeza. O presidente Renato Rabelo está fazendo uns cálculos ali para ver o que acontece. Não é? Mas esta é uma questão importante, que só se perpetua. Quer dizer, o poder econômico controla os meios de comunicação, elege um número maior de deputados, com isso tem um número maior de representantes e por isso tem maior espaço na mídia para a eleição seguinte. Né? É assim que se perpetua, né? É que se perpetuam as classes hegemônicas. Né? Não é de outra forma. Bem, finalmente sobre integração. Né? Isso é o seguinte, que a questão da integração, ela às vezes é tratada de uma forma retórica. Né? A integração dos povos da América Latina, dos sul-americanos, tudo isso, coisa extraordinária e tal. O que acontece é que a integração, que o objetivo de uma sociedade é o seu desenvolvimento. É o seu desenvolvimento econômico, social, político. É o seu desenvolvimento. A integração é um instrumento de desenvolvimento. Isto é, se integrar com os outros países é algo extremamente complexo. Então, ela só beneficia os países que participam do processo de integração se todos se beneficiam, se cada um se sente beneficiado. Então, como alguém mencionou, não sei se sobre a questão dos desenvolvimentos, né, dos desequilíbrios comerciais entre o Brasil e os demais países, essa é uma questão extremamente complexa para o Brasil, devido à simetria entre o Brasil e os demais países, não só da América do Sul, como da América Latina. Naturalmente, o México faz parte da América do Norte, né, como nós sabemos, né, geograficamente e politicamente, de modo que não vamos ter ilusões, né? Nada de ilusões. Enfim, então isso é algo importante. Esse processo de integração, ele visa o fortalecimento da economia nacional, fortalecimento da posição política do país, dos países que participam, a melhoria das suas condições sociais e assim por diante. Né? Isso tudo, a integração, se verifica num cenário mundial extremamente difícil. É um cenário mundial de crise, mas que tem como um dos aspectos das políticas dos países envolvidos para sair da crise a promoção de suas exportações. Né? E a inundação dos mercados cambiais pela emissão de moeda. Agora, o último será o Japão. Né? Para aumentar a competitividade das suas exportações. Isso se liga com aquela ideia dos acordos de comércio, quer dizer, reduzir as tarifas para que possam exportar mais para o Brasil. Então, os acordos de integração, eles têm como objetivo fortalecer a economia nacional, fortalecer o sistema político dos países que participam, os sistemas sociais, enfrentar as disparidades, os desafios, e assim por diante. Né? Nós estamos diante dessa estratégia, que é uma estratégia dos países desenvolvidos de abrir mercados. É uma estratégia antiga, não veio de agora, vem de antes.
da época da Alckmin, vem de sempre, né? Muito bem. Então, na América do Sul, nós temos, para ser realistas, né? Nós temos 2 ou 3, dependendo de como se queira colocar, 2 ou 3 esquemas de integração. O primeiro é o esquema de integração patrocinado pelos Estados Unidos, através de acordos de comércio. Os Estados Unidos assinaram acordos de comércio, naturalmente com o Canadá, com o México, com toda a América Central, e com mais a Colômbia, o Peru e o Chile. Só não assinaram com a Venezuela e com o Equador foi uma mudança de governo. Vocês não teriam assinado também. Não teriam assinado. Hã? Então, esse é um esquema de integração, quer dizer, que ele prevê o quê? É uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, se é que se pode chamar assim. Abertura comercial, abertura financeira, privatização, redução do papel do Estado, toda aquela receituária que antigamente se chamava o consenso de Washington, né? Com modificações. Né? A outra estratégia, há 2 outras. Uma que é a estratégia que foi desenvolvida pelo presidente, comandante Hugo Chávez, através da criação da ALCA, que reúne alguns estados sul-americanos, 1 ou 2 da América Central e alguns do Caribe, que tem um objetivo um pouco diferente, um objetivo de cooperação, não é propriamente um objetivo de integração. A primeira estratégia visa integrar os países da América Latina na economia americana. A estratégia desenvolvida pela Venezuela, que não é incompatível com a estratégia dos países do Mercosul, é uma estratégia que tem mais a ver com a cooperação, principalmente em termos como energia, por exemplo. Há outros aspectos, a criação de pagamentos em moeda local e assim por diante, programas de saúde, programas de alimentos, extremamente interessante. Mas não é, ela é incompatível com a primeira estratégia. Depois a estratégia dos países do Mercosul de integração. E que tem como seu centro o Mercosul. E que parte de premissas justamente diferentes da primeira estratégia. Quer dizer, que enfatiza a importância da ação do Estado no processo de desenvolvimento, a criação da infraestrutura, o controle do comércio exterior, os fluxos financeiros, e assim por diante, com o objetivo de promover um fortalecimento da economia brasileira. Eu queria fazer um pequeno parênteses. Muitas vezes essa estratégia ela é voltada para o fortalecimento do capital. Estou sendo muito rude, né? Dando nome aos bois? Não, né? É verdade, isto é, das empresas. Né? É preciso que nesse processo de desenvolvimento se veja também e se preserve os direitos dos trabalhadores, tá? Que são lembrar disso. Nós estamos aqui como se o processo de integração fosse algo separado, as empresas mencionadas, as que sobraram. Os senhores, só para assim, os senhores conhecem uma rede de farmácias chamada Onofre,
em São Paulo, conhece? Foi vendida por uma empresa estrangeira. Pois quando eu fui agora na farmácia solar, comprar os seus remédios, acho que eles foram, fiquei sabendo que ali gera um lucro que será remetido. Mas não gera exportação nenhuma, não gera nenhuma receita de divisas. Pois é. Eu estou dizendo isso porque isso é algo que se generaliza, né? Quando o seu seguro de saúde da ABIL, né? E é complicado também, para os que não sabem, que a ABIL também foi vendida por uma grande empresa multinacional do mundo. Então, quando fizeram a sua contribuição à ABIL para receber aqueles extraordinários serviços dos planos de saúde, que vocês estão acostumados a se beneficiar, né? Não é verdade? Fiquem sabendo que ali vai ser gerado um lucro que vai ser remetido, sem que não haja nenhuma geração de receita. Isso se expande por todos os setores econômicos. É algo extremamente complexo. Enfim, então os desafios da educação são muitos, principalmente porque há um aspecto político importante para o Brasil, que é o desenvolvimento dos países específicos. O Brasil não pode se desenvolver de forma estável se os países vizinhos também não se desenvolverem, não só com a questão de expansão do mercado para as empresas brasileiras, né? Mas também com a própria estabilidade econômica desses países, estabilidade social e política. Né? Enfim, eu não vou embora, eu acho que liberou o tempo. Mas, enfim. Então, nós estamos no processo de integração sul-americana, no comércio internacional brasileiro também, sofrendo os efeitos da emergência da China. Né? A China nos afeta de dois modos. De um lado, como um grande demandante de produtos primários, minério de ferro, soja, principalmente os chineses, né? E de outro lado, como um grande exportadora de produtos manufaturados para o Brasil e para o mundo, e também para os mercados onde nós temos uma posição importante, que são os mercados da América do Sul. O Brasil exporta principalmente produtos manufaturados para os países da América do Sul. 89% das exportações. Né? E nesses mercados nós estamos sofrendo cada vez mais a competição dos produtos chineses. Eu fico falando nós, são as empresas brasileiras que sofrem a competição. Né? Deixar sempre claro que nós, aqui não sei se nessa sala, nesse auditório, há muitos empresários exportadores, não sei, talvez haja, né? Nós não exportamos, né? Não é verdade? Alguns nossos milhões estão no bom caminho. Muito bem. Então, nós sofremos, isso é um impacto muito grande. Não é só o Brasil que sofre isso, não, os outros países também. Mas sofrem menos os países desenvolvidos. Você liberou geral. Mas, enfim, então esse é um outro aspecto que inclui esse processo, né? Porque a integração não é compatível com os acordos de livre comércio que estão sendo agora de novo propugnados, não é? A integração é algo que é uma preferência que é dada às empresas, aos países membros para participarem de condições privilegiadas daqueles que têm benefícios. Quando se faz um acordo de comércio, acaba. Termina, né? Então, por isso que não existe mais comunidade andina, porque alguns dos países da comunidade andina fizeram acordo de comércio, não só com os Estados Unidos, mas com vários outros países. Então, deixaram de poder ter uma tarifa fiscal em comum e deixaram de poder privilegiar os outros países membros da comunidade andina. Né? Então, o presidente Lula, no seu período, e também a presidenta Dilma, ela pessoalmente tomou uma decisão de grande importância,
por ocasião da suspensão dos direitos do Paraguai no Mercosul, que foi a decisão de aprovar o ingresso da Venezuela. Eu queria dizer aos senhores, sem entrar em detalhes, que foi uma decisão dela, não foi da burocracia. O senhor interpreta como quiser. Interpreta como quiser, né? Uma decisão dela, pessoal. E essa foi uma decisão de grande importância, porque preserva o regime político e econômico da Venezuela frente às pressões externas, né? E às tentativas permanentes de golpe, né? Que agora estão se movendo. Ela tomou essa atitude. E uma atitude do presidente Lula, que foi de grande importância, foi uma doação do governo brasileiro de 500 milhões de dólares para a construção da linha de transmissão entre Itaipu e Assunção. Porque esta linha de transmissão vai transformar a economia paraguaia. Porque sem energia, como você disse, eu digo a você, você discorda. Eu tenho certeza que você concorda. É que a energia pode desenvolver. Sem energia não há desenvolvimento. Então, isso vai permitir o Paraguai, que é um dos países mais atrasados da América Latina, certamente, a poder se desenvolver. Então, o que foi feito, além de tudo mais, das obras de infraestrutura, das estradas bioceânicas do Peru, enfim, do financiamento à infraestrutura dos países vizinhos, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, e assim por diante. Mas essa obra é especialmente importante, porque é justamente no país mais pobre. Né? Foi uma doação, não foi um financiamento, foi uma doação. Né? Enfim. Agora, isso foi feito, né? Na declaração da Unasul, da declaração da CELAC, assim por diante. Mas, coisa de defesa da Unasul, né, que é extremamente importante, enfim, várias iniciativas de grande importância desse período, né, e que vêm sendo procedidas pelo presidente. Agora, há muito ainda o que fazer nessa área. Primeiro, é preservar os sistemas de integração diante dessa nova investida ideológica, do comércio, da conversa da competitividade, da produtividade, né? Que, aliás, também, queria dizer que na questão da competitividade, os senhores se atrapalham. Porque quando se fala em competitividade, muitas vezes se fala em direitos trabalhistas, a revisão dos direitos trabalhistas e dos programas sociais, que é o que está sendo feito na Europa. Vários países da Europa. Isso é o que está sendo feito. Né? Então, essas questões são interligadas e são muito importantes. Muito bem, então, tem que ser feito, como disse Paulo, na realidade, o Brasil deveria ter déficits dos países vizinhos. Né? Déficits superados com os países desenvolvidos. Tem que adotar uma atitude que já vem sendo adotada de generosidade, de colaboração das mais diversas áreas com os países vizinhos. Isso garantirá ao Brasil um entorno mais estável, mais desenvolvido economicamente, mais estável politicamente, que, portanto, favorecerá o desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Vamos ver já. Deixa eu minuto. Acho que já falei demais. Né? Mas muito bem, então esses são os comentários que eu queria fazer sobre esses três temas, que são três temas essenciais para o futuro da sociedade brasileira e, portanto, para o PCdoB, a quem eu mais uma vez agradeço o convite para participar desse evento. Muito obrigado.
PCdoB, o Partido do Socialismo.